Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Tempo de Reinventar Educação Parental. Hoje falaremos sobre a importância da afetividade para o desenvolvimento físico e mental das crianças, com a mensagem-chave Nona Kabila Dinifa. Abiknel, quem poderá nos ajudar a abordar sobre esse tema de hoje? Boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa de Educação Parental. Na edição de hoje, quem nos ajudará a dar resposta a algumas questões que nós iremos colocar, temos aqui duas convidadas, a educadora Vaírsa Trindade, supervisora do Departamento de Pré-Escolar, e a enfermeira obstetra Nailde de Jesus. Educadora Vaírsa, diga-nos, na sua opinião, qual é a principal fase que marca a vida de uma criança? Costuma-se a dizer que a vida ou a educação, ela começa desde o ventre da mãe até a fase da primeira infância. Concorda com esta afirmação? Boa noite. De facto, a etapa de desenvolvimento da criança, ela começa desde o ventre da mãe. E ela vai até aos 5 anos de idade. É uma etapa de um desenvolvimento físico, cognitivo, socioemocional da criança e que é muito importante. Esta etapa, desde o ventre da mãe, não é? Se nós notarmos, a criança, desde a concepção até os 9 meses, quando nasce, o desenvolvimento físico é considerável. E quando nasce, no seu desenvolvimento, não é? Notamos que esta etapa, dos 0 aos 5 anos de idade, a criança tem uma capacidade de desenvolvimento muito rápido, a nível físico e também a nível cognitivo. A criança, por isso dizemos que essa etapa do desenvolvimento é muito importante para o desenvolvimento da criança, se os estímulos forem positivos. É necessário perceber que desde a concepção até os 5 anos de idade, a criança passa por diversas fases do seu desenvolvimento. Diversos processos do seu desenvolvimento. É uma etapa que é, segundo os estudos, não é? É o momento que se dá todas as conexões, a maior parte, 90% das conexões cerebrais dão-se nesse momento. E é o momento que a criança aprende e aprimora a sua capacidade, as suas habilidades físicas, motoras, socioemocionais, por aí. Por isso nós temos que ter muito cuidado com essa etapa de desenvolvimento, porque é onde a criança aprende o que é preciso para a vida toda. É onde se dá as aprendizagens necessárias para a vida futura. É a fase onde se inicia tudo na vida de uma criança. Da vida de um ser humano, não é? É onde nós aprendemos a falar, aprendemos a andar, a saltar. Então, tudo isso começa na infância. Nós não podemos esperar ser adultos para andar. É por isso que a etapa de desenvolvimento da criança, muito importante, é esta fase. Desde a concepção até os 5 anos de idade, é o momento em que a criança ela desenvolve a todos os níveis. A todos os níveis ela desenvolve. É um momento que o desenvolvimento é rápido, não é? É rápido e também é com muita facilidade. As crianças aprendem muito mais, não é? Com mais facilidade nessa etapa de desenvolvimento. Enfermeira Nailde de Jesus, poderia aqui nos dizer quais são os principais serviços que, ao nível da saúde, as mães e os bebés, eles costumam a ter quando se dirigem aos centros de saúde para o acompanhamento, seja ele pré-natal ou pós-natal? Sim, boa noite a todos. É assim, no meu serviço, quando chega uma grávida, normalmente elas são bem atendidas. Eu digo isso por quê? Porque tem muitas grávidas, há outras que, quando engravidam, elas esperam que a gravidez já tem 5, 6 meses é que elas aparecem no centro de saúde. Mas é muito bom quando elas têm esse conhecimento, assim que descobriu que está grávida, aparecer no centro de saúde mais perto. Por quê? Porque o desenvolvimento, como a colega aqui ao lado já disse, o desenvolvimento da criança começa desde o ventre até os 5 anos. Porque se uma grávida é bem tratada desde o primeiro dia que ela descobriu que está grávida,
o desenvolvimento da criança também vai contar para a vida toda. Vai ser uma criança saudável quando começar mesmo a sua vida escolar, e vai ser uma mãe saudável, por quê? Porque ela aparecendo no centro de saúde mais cedo, ela vai ter todos os cuidados possíveis. Portanto, é importante que as mães, a partir do momento que sabem que estão grávidas, se dirigirem ao centro de saúde, não é? Sim, sim. Assim que elas descobrem que estão grávidas, elas devem aparecer no centro de saúde, quanto mais rápido. Por quê? Porque nós temos muitas coisas que nós fazemos quando as grávidas aparecem, que muitas das vezes quando elas aparecem com 5, 6 meses, nós já não conseguimos descobrir se está tudo bem com o feto ou com a mãe. Por quê? Imaginemos, por exemplo, uma mãe que engravida e que teve durante a gravidez, desde o primeiro dia até os 5 meses, ela sofreu uma depressão. Essa criança futuramente, quando nascer, vai ter problemas de saúde. Vai ser uma criança antipática, vai ser uma criança que na escola tem que ser os professores a ajudar, que mesmo quando chegar o momento ela brincar na escola, vai ser uma criança que não quer que ninguém toque, falar com ela. Consegue-se perceber que é uma criança que tem problemas de saúde. Mesmo também eu falo das crianças, como ele aqui perguntou, as crianças e as grávidas, é muito importante cada toque, cada movimento das crianças. É muito bom os pais perceberem. Estarem atentos. Sim, sim, porque muitas das vezes tem os pais que não dão atenção às crianças. Há os pais que quando os filhos falam com eles nem observam nos olhos. É muito importante, porque as crianças, normalmente o bebê quando nasce, a pessoa mais importante na vida das crianças são os pais. Porque principalmente a mãe é a primeira pessoa que o bebê vê quando nasce na maternidade. Diga-nos, enfermeira Nailde, ao nível de acessibilidade dos serviços de saúde para as grávidas e também para as crianças, como é que está essa estrutura ao nível nacional? Será que o mesmo atendimento que uma mãe que reside no distrito de Água Grande, vive na capital, ela tem a mesma atenção, a mesma qualidade de serviço, se tivermos que comparar com uma mãe que vive em Porto Alegre, em Ponta Furada ou em Santa Catarina? Existe uma estrutura ao nível nacional para dar resposta a esse tipo de situações e necessidades que nós temos? É assim, uma mãe, por exemplo, que vive na capital e uma mãe que vive em Porto Alegre, nós vamos ver que o atendimento é o mesmo, da parte das enfermeiras. Mas nós vamos ver que uma mãe que vive na cidade, que vive na capital, ela consegue se levantar mais cedo, ela tem essa preocupação que ela tem consulta hoje. Ela tem que aparecer no posto mais cedo, preparar as coisas. É mais fácil ela conseguir para as consultas em relação às mulheres que vivem distante. Por quê? Porque as mulheres que vivem distante muitas das vezes não têm dinheiro para pagar o caro, às vezes acabam não indo para consultas, às vezes tem consultas que elas vão, outras não, porque a situação econômica que acontece no meio familiar. Supervisora Vailsa, quais são os cuidados e serviços que as crianças podem receber do Sistema de Educação Pré-Escolar de Santo Tomé? Bem, as crianças que frequentam o jardim de infância pré-escolar, elas recebem cuidados, não é? Cuidados de segurança. Os jardins de infância estão preparados para acolher crianças que, com segurança, podem estar ali, para além dos educadores, das auxiliares pedagógicos, terem cuidado da parte de segurança, do espaço, dos brinquedos internos e externos. Também tem aquela preocupação com o bem-estar da criança. E as crianças com deficiência, também os jardins e as creches estão preparadas para receber essas crianças? Como todos nós sabemos, a questão da necessidade de cuidados especiais, crianças com deficiências físicas, mesmo físicas sobretudo, nós ainda não temos, é algo recente. O Ministério da Educação, a direção da pré-escolar, tem estado, a medida possível,
preparando os espaços para que essas crianças possam também ser incluídas. Sim, sim. Porque para a inclusão é difícil, porque mexe com a estrutura, não é? A infraestrutura, mexe com a questão da formação dos professores, porque quando nós estamos a incluir crianças com necessidades educativas especiais, nós temos que ter em conta que não é uma criança que vai ficar ali passiva, ela necessita de cuidados especiais. E esses cuidados especiais, os educadores, os auxiliares pedagógicos, os professores têm que ter. Então, na medida possível, não é? As crianças que chegam a pré-escolar são atendidas. São atendidas, a direção, mais o gabinete de necessidades do ensino especial tem trabalhado, tem capacitados técnicos para responderem àquelas necessidades que aparecerem. Nenhuma criança com necessidade educativa especial fica de fora. Na medida possível, nós temos atendido essa demanda, essas dificuldades, tanto cognitivas como físicas. Nós temos recebido e dado tratamento, na medida possível, o necessário para que essas crianças estejam integradas com outras crianças. Para além dos cuidados de segurança, os cuidados com a alimentação, a parte física, o crescimento da criança, a educação pré-escolar também preocupa-se com a parte educacional, o desenvolvimento da criança. O desenvolvimento cognitivo, não é? O desenvolvimento físico e emocional da criança. Por quê? Porque a pré-escolar, como o nome diz, é pré-escola. Preparar as crianças para a entrada no ensino básico, na primeira classe. Sim, sim. Daí que também nós temos essa incumbência, esse trabalho de preparar os meninos em termos de quê? Em termos das habilidades e competências que eles precisam para ingresso no ensino básico. Daí a importância do ensino pré-escolar para as crianças. Né? Porque algumas mães, alguns pais só colocam as crianças na escola quando são para ir para a primária, para ler e escrever. Nós sabemos que tem sido prática de muitos pais, que infelizmente é nociva. Os pais, se calhar, não têm conhecimento. Porque o que é pré-escolar? A pré-escolar, o jardim de infância, não é somente para as crianças brincarem, como muitos pais dizem. O espaço do jardim de infância é um espaço privilegiado para o desenvolvimento da criança. A criança, ao entrar para um jardim de infância, para pré-escolar, ela vai desenvolver muitos conhecimentos, não é? Mesmo na brincadeira, elas aprendem. Pois, eu ia chegar lá, porque ia chegar na metodologia do ensino da pré-escolar. Porque, primeiramente, os pais precisam perceber que a criança, ao chegar ao ensino básico, se ela não fizer o pré-escolar, ela já vai com handicap, vai já com desfasagem, não é, da aprendizagem. Uma certa deficiência. Uma certa deficiência, porque é preciso, para chegar ao ensino básico, como nós vimos na primeira pergunta que fizeram, a criança de 0 aos 5 anos, ela é um momento de desenvolvimento muito da criança. É um momento que o cérebro da criança trabalha, ela desenvolve 90%. Nós não esperamos para ser no ensino básico, a criança vai aprender. É nesta fase que nós devemos aproveitar esse desenvolvimento. É nessa parte que nós desenvolvermos, nós temos que aproveitar, os pais têm que perceber isso, que é pré-escolar. Nós sabemos que acarreta alguns custos, sim, mas nós já vimos que estamos a caminhar para a obrigatoriedade e gratuidade da pré-escolar, que será muito bom. Daí todas as crianças terão a oportunidade de frequentar a pré-escolar, porque é um espaço de criança, para além de socializar-se umas com as outras, não é? Através da brincadeira, através de conversa que os professores têm. É um espaço que vai lhes ajudar a preparar, não é? A ter a coordenação motora fina, a coordenação ocovisual, enfim, N habilidades que permitirão, N competências, habilidades que permitirão essas crianças desenvolverem melhor e terem sucessos nos níveis subsequentes. Sim. Enfermeira Anaíde, ainda existem famílias, pais e mães que não fazem o acompanhamento pré-natal e a vacinação das crianças? Sim, tem muitos pais que não participam na vacinação, no desenvolvimento da criança. Eu digo isso porque, por exemplo, no meu trabalho, tem muitas crianças que às vezes aparecem 5, 6 meses depois da última pesagem que mãe aparece no posto. Quando a pesagem é regular. Sim, né? sim. A pesagem normalmente é mensal.
Só aquelas crianças que têm deficiência no peso, que não aumenta muito, tem alguma deficiência, é que nós podemos colocar 15 em 15 dias, mas normalmente são mensalmente. Mas muitas mães não fazem isso. Elas aparecem, às vezes, 2 meses, 3 meses depois, e às vezes quando as crianças aparecem, em vez de as crianças tomarem vacina sequentemente, porque normalmente as crianças quando nascem, elas fazem uma vacina no hospital. Elas fazem BCG e fazem polio, 0. Mas tem que dar continuidade quando a mãe começar a ir para o posto. Quando a criança faz 1 mês e 15 dias, a criança tem que dar continuidade da vacina. Com 1 mês e 15 dias, a criança faz a vacina, que é a primeira dose. Com 2 meses e 15 dias, faz a segunda. E 3 meses e 15 dias, a criança faz a terceira dose. E muitas das vezes aparecem as mães lá no meu serviço, que criança faz uma dose com 1 mês e 15 dias, mãe aparece às vezes com 3, 4 meses, quando a criança já passou o momento certo que é para fazer vacina. E muitas das vezes nós fazemos a vacina, mas muitas das vezes as vacinas podem não surtir efeito, porque não foi feita devidamente quando era para fazer no momento certo. E chamam a atenção dessas mães? Se nós chamamos a atenção das mães, dos pais, pelo menos até agora, alguns anos atrás, tem muitos pais que têm aparecido nas consultas, assim, com o seguimento dos seus filhos, mesmo nas grávidas. É uma coisa que alguns anos atrás não acontecia, mas eu acho que a informação está a ser bem passada e eles estão a ganhar conhecimento. Já aparecem alguns pais. Em 100%, pelo menos 10% dos pais aparecem. Não é muita coisa, mas para começo já é um avanço. Portanto, vocês ao nível do programa materno-infantil têm alguma mensagem de amor, de carinho, que visa, fazer com que a mãe e o pai, como acabaram de frisar, possam sentir-se mais à vontade, possam deixar o receio de lado e acompanhar as visitas e as consultas periódicas? Sim, eu digo isso porque muitas das vezes quando aparecem os pais lá, não é sempre, mas aparecem, e nós às vezes conversamos com o pai e dizemos: pai, faça isso muitas vezes, aparece sempre. E uma forma que nós adaptamos, que é para aparecer mais os pais, nós damos prioridade a eles. Quando eles chegam no centro de saúde, eles não têm que esperar a bicha toda, a fila toda que é para entrar. Nós damos a prioridade, ele chega mesmo se ele viu 20, 30 pessoas, ele entra, bate a porta com respeito, porque ele viu muita pessoa, ele entra, fala com a enfermeira manda registrar a ficha. Se a sala está ocupada, nós dizemos ele para esperar um pouco e atendemos. E é uma forma que quando ele sai de lá, ele já vê a forma do tratamento, ele vai dizer não. O centro de saúde também não é assim como muitas pessoas lá fora dizem que os pais são maltratados, as pessoas vão à enfermeira, não. Nós passamos assim um afeto, carinho. Por exemplo, uma vez eu deparei com um pai que levou um filho para posto, mãe ficou fora. Mas como ele queria que a criança despachasse cedo, ele pegou a criança na mão da mãe, entrou na sala e nós atendemos. E de repente o menino começou a chorar tanto e ele começou já a ficar estressado com o menino. Então nós começamos a conversar com ele, nós dissemos: pai, tem que ter paciência, tem que tentar entender o que ele quer, porque muitas das vezes ele pode ter alguma coisa que está incomodá-lo, porque é um menino que sempre vem para aqui e não faz esse tipo de... Pai tem que tentar entender ele, e normalmente as crianças têm uma coisa nelas que muitos não reparam. Quando elas estão a fazer coisas erradas, não vale a pena exaltar com elas. Porque quando exalta, elas vão achar que aquilo que elas estão a fazer é normal, elas vão fazer isso mais, vão fazer mais, vão piorar isso cada vez mais. É sempre bom conversar com carinho. Se uma criança está a fazer bira, é sempre bom chamar, conversar, passar uma mão nas costas. E nós podemos ver que, no momento, a criança lá no fundo, ela vai entender que o pai, aquilo que o pai quer, não é aquilo que ela está a fazer. E de repente ela já porta bem, mas quando uma criança está irrequieta, o pai começa a exaltar a zanga, ela não liga aos pais. Porque ela já está habituada sempre pai a zanga, ela não liga. Mas quando aquele pai que tem carinho,
chama ela, conversa, olha nos olhos dela, porque criança tem uma coisa, criança quando fala, gosta de ver os rostos. E muitas das vezes muitos pais não dão importância a isso, porque nossa fase reflete tudo que nós somos. Por exemplo, se uma criança está fazendo algo de errado, tem muitos pais que olham só nos olhos das crianças, a criança já sabe que o pai não quer para fazer isso. Por isso que olhar nos olhos das crianças é muito importante, porque elas conseguem refletir através da nossa aparência no rosto. Também é uma forma de demonstrar afeto. Sim, o afeto. E de comunicar com a criança. Pois é. Como tal. Sim, sim. Poderia aqui também nos dizer, em termos de frequência, em termos de número, qual é normalmente a aderência que vocês têm mensal de atendimentos? 30, 40, 50 crianças por mês? Mas eu falo no meu centro, certo, que é saúde reprodutiva. Lá no meu trabalho, por dia, nós atendemos 100, 120 crianças. Muito bom. De manhã, sem fora à tarde. É um número elevado de crianças que vão para lá. E graças a Deus, as pessoas todas são bem atendidas e todas, mesmo às vezes, quando aparecem umas mães que chegam tarde, lá para 11 e tal, 12 horas, a enfermeira já está esgotada porque trabalhou bastante. Todos sabem que um ser humano, depois de trabalhar um certo tempo, o cérebro já fica esgotado. E às vezes lá a gente não vai ter lá aquela paciência mais, mas nós acabamos por entender, porque nós, às vezes, olhamos que nós não estamos a fazer para os pais, mas sim para as crianças. Porque uma mãe que chega no centro de saúde, 10 horas, 10 e tal, a enfermeira já trabalhou tanto, 11 horas, 12 horas, a enfermeira está quase a sair, que chega um pai e uma mãe. Às vezes a enfermeira não vai querer atender, mas depois a enfermeira acaba por atender, por quê? Porque a enfermeira diz, não, esse pai saindo daqui, não é ele que vai ser prejudicado, é aquela criança. Porque muitas das vezes a criança pode estar precisando de algum apoio físico, mental, porque muitas pessoas pensam que dar alimento, dar dinheiro, é que é dar amor. Não. Uma família pode ter tudo, pode ter dinheiro, ter toda a riqueza do mundo, mas se não tem o amor, o afeto, o carinho, essa criança pode crescer e ser uma criança agressiva, ser delinquente, ser tudo. Poxa. Mas criou numa família que tem tudo para ela ser uma criança obediente, ser uma criança humilde. Mas às vezes também tem família que cria seu filho com pouco que tem, mas cresce uma criança cheia de amor e consegue passar o amor para os outros. Porque existe a Sim, afetividade, pois é. o carinho. Sim, por isso que eu digo que a afetividade não é só quando uma criança já tá no mundo, mas sim desde que ela está no ventre da mãe. Por isso, quando uma mulher está grávida, cada toque, cada movimento que ela sente é muito bonito. Por quê? Porque ela já sente que ela tem um ser dentro dela. E ela tem que começar a dar amor desde dentro dela, porque uma criança, quando começa a crescer, o mundo dela não começa na escola, o mundo dela começa desde dentro do nosso ventre. Por quê? Porque um bebê, se uma mãe passava por dizer de certas coisas, passava depressão, ficava sempre com raiva, coisas dessas, essa criança, quando crescer, não vai ser uma criança feliz, não vai ser uma criança que os pais podem dizer, não, meu filho, eu sei quem meu filho vai ser, não. Mas quando é uma mãe que sempre está ali, dá atenção, carinho, muitas mães pensam que quando o bebê está na barriga, ele não percebe, ele percebe tudo que mãe, que pai faz. Se mãe, por exemplo, estiver chateada, o bebê para de mexer na barriga. Se, por exemplo, mãe fez confusão com o pai, até toque do pai, o bebê consegue sentir na barriga. Poxa. Porque um bebê, quando está na barriga, às vezes, quando se mãe está chateada, está angustiada, se pai ter lá aquele amor, carinho de só passar a mão na barriga, depois, às vezes, cabeça na barriga, o bebê começa a mexer de repente, porque o bebê consegue perceber que são os pais verdadeiros dele. Por isso que eu digo que a efetividade começa desde o ventre até o crescimento da criança. Ok. Educadora Vairsa, sabemos que a população em São Tomé está a aumentar consideravelmente e também compreendemos que a demanda ao nível de, escolas e centros onde possam receber as crianças na idade pré-escolar também precisam acompanhar essa evolução, a esse crescimento. Quais são as medidas que o Ministério da Educação tem levado a cabo para dar resposta à grande procura
que tem existido na nossa sociedade pelos serviços de educação pré-escolar? Bem, nós temos que ver aqui dois aspectos. O primeiro aspecto é a questão da pré-escolarização, pré-escolar, que segundo a lei de base do sistema educativo, pré-escolar é de 4 a 5 anos, não é? Depois temos que ver a questão de 0 aos 3. Neste momento, para atender essa demanda, e de acordo com alguns estudos também feitos a nível das competências adquiridas pelas crianças ao entrar do ensino básico, o Ministério da Educação quer adotar 4 a 5 anos como idades prioritárias, porque são idades em que a criança, tendo 2 anos de pré-escolarização, passando pela pré-escolar, jardim de infância, ela terá capacidades, terá já as suas habilidades e competências desenvolvidas para o sucesso no nível do básico. Assim sendo, está-se a trabalhar para atingirmos a questão da obrigatoriedade para os 4 a 5 anos. Porque não temos condições, ou também não estamos longe, não é? Não temos condições de receber das infraestruturas que nós temos no momento, termos dos 0 aos 5 anos de idade. Recebemos 3, 4, 5 anos de idade, mas a tendência do Ministério da Educação é ficarmos com 4, 5 anos para que a cobertura seja 100%. Então, permitindo que 100% das crianças de 4 a 5 anos estejam nos jardins de infância, garantindo que essa equipa, esse conjunto, essas crianças de 4 a 5 anos estejam preparadas para o ensino básico. E os 0 aos 3 anos, sobretudo os 3 anos, só é aceito na pré-escolar, tendo em conta o número de vagas existente. Não havendo vagas. Não havendo vaga, essas crianças de 4 a 5 anos ficam ligadas ao ensino privado ou esperando para o ano seguinte. Porque a prioridade, como disse no princípio, a demanda é grande. É grande. Apesar que o Ministério da Educação tem vindo a construir infraestruturas, não é? Mas para dar respostas, ainda sobretudo, o problema se reside na capital, Lagoa Grande, que é um problema, e também nas cidades distritais. Mesmo porque antes éramos somente um turno, agora somos 2 turnos, de manhã e tarde, mas mesmo assim a demanda é grande e estamos a tentar, à medida possível, construindo mais salas, construindo mais jardins para tentar trazer todas as crianças para o sistema, tendo em conta a grande importância deste nível de ensino para o desenvolvimento da criança. De maneira a ninguém ficar de fora. De maneira a ninguém ficar de fora. São metas, não é? São ambições do Ministério da Educação para que todas as crianças frequentem a pré-escolar. E como é que os pais, os cuidadores podem ajudar as crianças a se desenvolverem física e mentalmente lá em casa? Bem, partindo do princípio, disse a enfermeira, que a criança, ela começa o desenvolvimento desde o ventre da mãe, é preciso que os pais compreendam que o desenvolvimento da criança não é depois da escola ou depois de ela crescer, é desde a barriga. Desde a barriga, a mamãe pode cantar, a mamãe pode conversar, a mamãe pode, sei lá, criar canções, momentos de se calhar, pensar que já tem uma criança na mão, conversar com a criança que está dentro da barriga. E são momentos que vai se criar a questão da afetividade e ao mesmo tempo que vai desenvolver a criança. Nós podemos pensar que não, bebê na barriga não tem nada a ver, mas tem sim. Porque quando ela consegue, porque o estímulo, a forma como a mãe vai estar, a forma como a mãe se senta e se comunica com a criança, já está a ajudá-la a desenvolver. Porque uma mãe que fala, vai conversando com o seu bebê desde a barriga, é uma mãe que vai conversar depois da criança nascer. Provavelmente assim ela já conhece a voz da mãe. Ela já tem, já começa aquela conexão com a mãe, de saber que esta é minha mãe, ela canta para mim. E se for o pai que está conversando com a criança que está na barriga? De igual modo. É preciso criar desde o ventre da mãe aquele vínculo com a criança. E quando a criança nasce, o vínculo deve continuar. Deve continuar.
Os pais podem... Há muitas atividades, não precisa de muito para fazer, para dar o amor, dar o carinho e o afeto. E não existe aprendizagem também sem o afeto. Se não houver afeto, não há aprendizagem. Porque a criança precisa sentir, não é, eu digo, não é só a criança, até nós. Sim, sim. Nós precisamos ser amados, porque nós chamamos a nossa existência. Por que eu existo? É porque alguém me ama, não é? Por que eu existo? É porque alguém quer que eu viva. E a criança precisa sentir isso. E a criança na pré-escolar é pela característica, é uma criança que precisa do afeto. Nós não conseguimos trabalhar sem dar o carinho às crianças. Nós não conseguimos desenvolver nossas atividades sem conversarmos com ela nos olhos, sem abraçá-las, sem perguntá-las como é que foi o dia, como é que está em casa, como é que a mamãe está, como é que o papai está. Ouvir as histórias delas que elas trazem são muito enriquecedoras. Então, os pais precisam também... Nós já fazemos a nossa parte, não é? A nossa parte nós já fazemos no jardim de infância, somos preparados para isso. É preciso os pais também fazerem lá em casa, criarem momentos de conversa com as crianças, criar momentos de ouvir as histórias que elas trazem do jardim de infância, perguntar, olhar nos olhos delas, como é que fizeste, o que está a passar contigo, conta-me uma canção que você aprendeu hoje na escola, então como é que é a tua professora, o que é que ela faz, o que é que ela fez hoje? Ensina-me então o que é que a professora fez. Nós precisamos de criar esse tempo. Não, estou a falar para os pais. Sim. Não é criar esse tempo de interação com nossos filhos. Porque se nós não criarmos esse tempo com nossos filhos, nós não vamos perceber a essência deles. Não vamos perceber até que ponto está o desenvolvimento deles. Porque se não for uma criança que comunica, se não for uma mãe que comunica, a criança não está à vontade para se comunicar com ela. Nós temos que dar aquela abertura para que as crianças possam trazer para nós e também nos levamos para ela, explorar com elas aquilo que elas precisam. Porque a criança é um ser mágico, digamos assim, mágico, espontâneo, e tem sempre coisas que nos fazem, enfim, e é preciso os pais criarem aquele momento de contar histórias. Paramos um bocadinho da TV, paramos um bocadinho do telemóvel, vamos contar histórias. Vamos dar final àquelas histórias. Vamos fazer uma brincadeira que os pais, não é? Sei que os pais brincaram quando é criança. Vamos saltar corda. Vamos fazer o jogo de esconde-esconde. Alguma brincadeira que eles faziam quando coisas eram simples nós criança. podemos fazer mesmo em casa para o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento cognitivo da criança. Sim. Não é? São coisas simples. Vamos ver quantas canecas de cor amarela nós temos ali em casa. Como é a cor do cortinado da nossa casa. Então, são atividades que os pais podem fazer e ajudam o desenvolvimento. Porque os pais têm que perceber que as escolas já fazem a sua parte. Mas quando os pais também colaboram, aí o desenvolvimento é o pleno. O desenvolvimento da criança é o pleno. Nós enquanto pais, somos os primeiros. Porque mesmo antes das crianças irem para o jardim de infância, elas têm a família. Pois. E a família é a base. A família tem que passar aquela visão de que a criança é importante. Nós fizemos te existir porque tu és importante para nós. E fazendo isso, não é só dar, como disse a enfermeira, não é só a nutrição, não é só a questão de ter uma casa boa, brinquedos, não sei o quê. É o afeto, é o aconchego, colocar em cima da coxinha, perguntar como é que estás hoje, estás doente, o que é que passa? Tirar um tempinho para escutar as crianças. Para escutar e conversar com elas. Fazendo isso, nós estamos a contribuir para o desenvolvimento delas. E este é o momento de sabermos o que pensam as nossas crianças. As nossas crianças que estão aqui nos estudos da TVS. Olá, meninos! Olá! Bem dispostos? Sim! Então, como é que te chamas? Meu nome é Débora. Débora mora onde? Em Boque Capital. Débora, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Minha mãe. Gostas muito dela? Sim. Então, a sua mãe costuma dar abraços, costuma dar carinho a Débora? Sim. Conta histórias? A sua mãe conta histórias? Sim. Muito bem. Olá, como é que chamas? Chamo de Suraya. Suraya mora onde? Lucumim. Suraya, quem é a pessoa mais importante da sua vida, Suraya? A pessoa mais importante na minha vida é a minha mãe e meu pai. E o que é que gosta de fazer com os seus pais? Gosto de brincar com eles, Muito dar bem. risadas, Muito bem. assistir coisas engraçadas.
E esse menino aqui? Fala um pouco conosco. Qual é o seu nome? Erivaldo. Erivaldo. Quem é a pessoa mais importante da sua vida, Erivaldo? Meu pai e minha mãe. E gosta de brincar com eles? Sim. Costumam brincar? Muito assim não. E quando brincam, qual é o tipo de brincadeira que costumam fazer? Fazer autogózigas, dar abraço. Muito bom. Ok, obrigada. Aqui os meus pequeninos aqui à frente. Quem é que quer falar comigo? Olá. Tá tudo bem? Sim. Qual é o seu nome? Nailma. Nailde mora onde? Água Roxa. Nailde, qual é a brincadeira que costuma fazer com a sua mãe lá em casa? Brincar de esconde-esconde, dar abraço. Bom. Alguém aqui tem alguma canção que costuma ouvir a mãe cantar e quer cantar para nós? Sim. Quer cantar? Boletinha pra na cozinha, fazendo chocolate, arramadinha, curti, perna de pau, olho de vidro e de pica-pau, pau. Muito bem, obrigada. Diz seu nome, não disseste teu nome. Meu nome é Safira, E mora onde essa Safira? bairro Hospital. Safira, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Minha mãe e meu pai. E costuma brincar contigo lá em casa? Não? Gostaria que eles brincassem contigo? Sim. Então deixa uma mensagem para teus pais. Mamãe, papá, quero muito receber um abraço. Mamãe e papá, eu gosto muito de receber. Eu quero receber um abraço de vocês. Muito bem, palmas para ela. O que achou do que as nossas crianças disse, senhora professora Vairsa? Bem, gostei imenso do que disse às crianças, é uma coisa imprescindível. As crianças falam o que sentem, não é? E é preciso nós percebermos da conversa da criança o que é que ela sente em relação aos pais. Nós vimos que umas disseram que não brincam, não mentiram. Que gostariam que os pais brincassem. Outras disseram que gostariam que os pais brincassem. Então, é a necessidade que elas sentem dentro de casa. É a separação, é o afastamento que sentem, que não há aquela interação muito mais próxima com os pais. E que não é difícil. Quando nós pensamos que é algo que não podemos fazer enquanto pais, mas podemos fazer. No momento estão a comer, podemos aqui criar uma brincadeirazinha.
No momento que estamos a tratar de, sei lá, vestir, a dar banho, são momentos que nós podemos, que os pais não têm tempo, nós sabemos como é que está a vida agora, a corrida, a busca pelo sustento de família, e às vezes impede-nos de ter esse tempo para brincar com nossas crianças, cantar com nossas crianças. E há momentos que nós podemos aproveitar desses momentos de cuidados, não é? E cantar, a dar banho, vamos uma canção de tomar banho, não é? Tomar banho todos os dias. Então, e também é preciso os pais também saberem cantar. Porque nós vimos os pais sabem. Saberem cantar, ou mesmo as canções que aprenderam quando eram crianças, porque como disseram, não é? Nós também que somos os adultos, também fomos crianças, nós temos alguma lembrança de quando nós fomos crianças, e podemos aproveitar essas lembranças, essas atividades que nós fazíamos enquanto crianças e trazê-las para os nossos filhos. Já agora, a fase de infância, os bebês e as crianças precisam muito desse momento de carinho, de abraço, de demonstração de afeto. E os adolescentes, será que os adolescentes também não necessitam desse cuidado, desse momento de afeto com os pais? Claro que precisam. E se os pais forem habituados a dar o carinho desde o ventre, quando a infância, ele tem que continuar a dar. Porque todos nós precisamos do carinho, todos nós precisamos de amor. E quanto mais é a nossa aproximação, o nosso carinho, a criança sente-se mais segura. E é um momento que nós temos que aproveitar, porque para nós termos a aceitação da criança, criamos um vínculo com a criança, nós precisamos aproximar. Nós precisamos mostrar que estamos interessadas na vida delas. Nós precisamos mostrar que nós preocupamos com elas. Demonstrar o carinho, demonstrar o amor, a atenção, o afeto. E para nós ganharmos a outra parte, sobretudo os adolescentes. Sem falar que isso não custa dinheiro algum. Não custa. O afeto, a brincadeira, a convivência positiva dentro da família não custa dinheiro nenhum. O que custa dinheiro, sim, é quando nós não damos. Que disse, acho que foi a enfermeira, se nós faltarmos afeto, faltarmos a conversa, não é? O diálogo dentro da nossa família, nós podemos ter comportamentos negativos depois dos nossos filhos que nós não conseguiremos mais reverter. Porque a fase que a criança precisa de nós, essa etapa. E nós temos que estar lá presentes. Mesmo não dê a vida de manhã até a noite temos a trabalhar, mas no momento de cuidar, no momento da refeição, procuramos comer com nossos filhos, juntinhos com eles, conversar, dar um carinho, perguntar alguma coisa passou na escola, como é que está a tua vida, preocupar-nos com nossos filhos. Tirar pelo menos um fim de semana para estar com eles. Um fim de semana para estar com eles, mesmo porque a vida hoje em dia, como disse há pouco, está difícil. A interação entre os pais e os filhos está difícil. A mãe que sai de manhã, só quando chega os filhos estão a dormir, e diz-me como é que vai ser o afeto, como vai ser a ligação daquela criança com a sua mãe, com o seu pai. Depois a questão existe um déficit, porque a criança ela precisa de um afeto, ela precisa de uma segurança, de uma âncora. E onde ela vai encontrar isso? Se não encontrar na família, poderá encontrar na rua, que não pode ser de uma forma negativa. Então, é preciso nós pais consciencializarmos, porque não há dinheiro que vai comprar isso depois. Não há dinheiro que vai comprar aquela parte que nós podemos dar. É somente nós tentarmos equacionar o nosso tempo, as nossas atividades e termos em conta que isso é muito importante para o desenvolvimento dela. Porque a criança sem afeto, sem amor, ela de maneira nenhuma terá uma boa integração na sociedade e de maneira nenhuma terá uma boa aprendizagem. Porque é preciso conciliar, porque nós, pela natureza, nós necessitamos de afeto. Então, em suma, é isso. É preciso os pais perceberem que dinheiro nenhum compra o amor e dinheiro nenhum traz a felicidade dos seus filhos. É a sua atenção, o seu tempo, o seu tempo passado com os seus filhos, a sua ação para com os seus filhos. É isso que nós precisamos passar para os pais. É isso que vai fazer diferença no seu filho. Ok. Portanto, enfermeira Nailde, aprendemos aqui que, a afetividade, a educação como tal, a expressão de amor, ela começa desde o ventre da mãe. Sim. Desde o momento em que uma mulher ela toma o conhecimento que se encontra grávida. Mas diz-nos, através da experiência que tem trabalhando nesta área de enfermeira obstetra,
o período pós-parto ou o período que antecede o parto, qual desses períodos costuma ser mais difícil para uma mulher? Normalmente, o período mais difícil é antes do parto. Por quê? Pré-parto. O pré-parto. Eu digo isso por quê? Porque muitas mulheres, antes de dar à luz, se elas não estiverem preparadas fisicamente, psicologicamente, pode ser uma grávida que o parto dela pode não correr bem. Por quê? Porque ela não foi bem tratada, não foi bem instruída antes de chegar ao parto. Porque uma mulher grávida, desde que ela chega a um centro de saúde, se ela teve mínima atenção da parte das enfermeiras, dos profissionais de saúde, ela vai fazer todos os possíveis, porque ela já vai ter o conhecimento daquilo que, o momento que ela está passando, ela vai fazer os possíveis, que é para quando chegar o momento, que é o parto, que é para ela dar o seu máximo. Porque ela sabe que é uma vida que vai vir para o mundo, ela vai dar a vida dela por esse bebê. Então, ela, se for bem tratada, bem instruída antes do parto, o parto vai correr lindamente. Porque eu falo isso por quê? Porque tem muitas mulheres que já têm idade avançada. Nós chamamos de ARO, alto risco obstétrico. As senhoras de mais de 35 anos e as meninas de menos de 20 anos. Nós sabemos que é parto de risco, mas muitas delas, isso está na lei, está instituído, que é parto de risco. E até algumas nós conversamos que quando chega essa idade, as meninas, quando têm de 14 a 19 anos, que é para não ter bebê, porque ainda não está preparado. Para evitar. Sim. E também as senhoras de 35 anos, que já têm número elevado de filhos, ou pode não ter nenhum filho, mas já teve elevados abortos, é uma idade de risco. Por quê? Mas há momentos que não acontece risco no momento de parto, mesmo elas sendo grávidas de risco. Por quê? Porque a sua gravidez foi uma gravidez que ela sempre estava bem, tinha alguém aqui do lado dela que é para conversar. Quando ela ficava triste, tem alguém para sempre dar uma mão. Quando ela tem vontade de chorar, tinha alguém para dar ela ombro, que é para ela chorar. Então, mesmo ela estando nesse grupo de alto risco obstétrico, que é a gravidez de risco, muitas das vezes a gravidez corre lindamente. O parto em si corre lindamente e ela para sem nenhum problema. Por isso que eu digo, a atenção aqui e o carinho, o afeto, como tudo está incluído, é que conta mais. Passaremos este momento para o ateliê, onde nós iremos aprender sobre os cuidados e enfermagem que as mulheres grávidas e as crianças recebem no programa materno-infantil. Enfermeira Neilde, poderia aqui nos apresentar as ferramentas e os instrumentos que são utilizados no seu dia a dia de trabalho no programa materno-infantil? Sim, sim. Como vocês veem aqui, nós temos alguns instrumentos que são instrumentos que eu uso dia a dia no meu trabalho. Por exemplo, aqui nós temos, essa aqui é uma fita que serve normalmente quando os bebês saem da maternidade. Quando os bebês vão para casa, quando completa 8 dias de vida, tem que regressar para o posto, que é para fazer a primeira consulta, que é a consulta de puericultura. E normalmente essa fita que está aqui são as fitas que nós conseguimos identificar quando é que um bebê está a desenvolver bem, porque nós vamos medir o braço do bebê. Normalmente o valor exato é 12,5. Se nós deparamos com uma criança, um bebê que tem menos que 12,5 no braço, significa que ela está entrando em desnutrição, temos que passar para a nutricionista. Aqui também nós temos esse índice aqui de massa muscular, que é onde nós vamos, juntamente com a altura, nós vamos tirar os bebês à altura, com o altímetro, juntamente com a fita do braço, e vamos também tirar o perímetro cefálico, que é o tamanho da cabeça. Isso é importante porque uma criança assim que chega no posto, nós vamos pesar ela. Vamos pesar e vamos ver se o peso está normal.
E depois vamos tirar a altura para comparar o peso E a altura? e a altura para ver se o bebê está a desenvolver. E esse índice aqui é para sabermos se o bebê está a desenvolver bem. Como vocês veem aqui, tem vários valores. Nós conseguimos perceber quando é que o bebê está a desenvolver ou quando está a entrar em desnutrição. Aqui nós temos ficha, boletim feminino e também temos masculino e temos feminino. Normalmente essas fichas são importantes por quê? Porque um bebê que mãe perde essa ficha é a mesma coisa que a mãe perdeu a vida dele. Imaginemos um bebê que sai da maternidade sem ser registrado. A mãe precisa desse boletim que é para o bebê ser registrado no registro depois. Mas se ela perder esse boletim, ela não consegue fazer nada, ela fica aérea. E também é importante por quê? Porque uma criança assim que nascer, ela tem as vacinas que ela vai dar continuidade no centro de saúde. E se a mãe perder esses boletins, a mãe não consegue saber quais são as vacinas que os bebês fizeram, porque assim que ela entra no pré-escolar, vão pedir a parte principal, que é a parte onde é vacinada as crianças e é marcada. E se a mãe perdeu a ficha ou se uma criança rasgou essa página, a mãe tem que regressar para o centro de saúde, que é para pedir um boletim novo. Por isso a importância desses boletins. Aqui também é marcado. Nós marcamos o peso, marcamos a altura, marcamos o tamanho da cabeça e tudo. E também algumas consultas feitas com o médico é seguida nesse boletim. E também nós temos uma coisa aqui importante que muitas mães não sabem, que uma criança assim que começa a comer, aqui tem algumas indicações quais são os alimentos que as crianças quando começam a comer com seus 6 meses, quais são os alimentos que elas precisam de utilizar para a sua nutrição. Portanto, nós compreendemos que as fichas ou boletins é o documento mais importante na vida da criança, Sim, neste sim. período, desde o nascimento, o período das vacinas. Portanto, perdendo uma dessas fichas, perdeu-se toda a informação Sim, sim. da mesma criança. Sim, sim, por quê? Porque imaginemos uma mãe vacinou um bebê esse mês. Próximo mês ela vem e ela diz que ela esqueceu, deixou ficha. Ela não sabe onde ficha está. Procurou em casa, procurou em todas as partes e ela não sabe. Esse bebê vai ficar muitas das vezes enfermeira, vai procurar o registro. Ela diz que ela registrou o bebê. Depois de 8 dias ela trouxe o bebê para aqui e muitas das vezes aquele bebê nem é do nosso posto, porque normalmente nós temos um código. Cada distrito tem um código que é colocado na ficha. Código de minha área é 10. Normalmente cada área tem seu código. E muitas das vezes pode ser um bebê que não é da minha área e assim dificulta o bebê receber a segunda dose da vacina ou a terceira. Por quê? Porque o boletim perdeu e nós não conseguimos fazer nada. Por isso que a ficha é muito importante, não só para os pais, mas também para a criança. Porque muitas das vezes uma criança depois pode viajar. Lá fora podem pedir quais são as vacinas que as crianças já fizeram quando eram mais novos. Mas se mãe perder, eles não conseguem fazer nada. Não se tem essa Não se tem, sim, sim, mas se a mãe guardou devidamente, é só tirar uma cópia e enviar. Por isso que muitas mães pensam que esse boletim é só uma ficha, como um papel qualquer. Mas não, isso aqui é como se fosse uma cédula, um bilhete, um passaporte. É muito importante. Ok. Guardar e conservar. Portanto, diga-nos, normalmente quando os valores, depois de vocês escolherem, medirem uma criança, quando os valores estão abaixo da média, qual é o direcionamento que costumam dar para, solucionar e ajudar essa criança a aumentar e a subir de peso? Normalmente, nós conversamos com a mãe, perguntamos à mãe se a criança come, quais são os tipos de alimento, porque muitas mães pensam, quando nós enfermeiras perguntamos elas, teu filho come? Ela diz sim. Na primeira ela diz, meu filho come. Mas depois quando nós vamos perguntar quais são os alimentos que a criança come, na hora a mãe já diz, meu filho come papá Cerelac, come iogurte, porque elas pensam que quando nós perguntamos a alimentação ideal é iogurte e é papá Cerelac, mas não. Nós temos alimento da terra, nós temos farinha de mandioca, temos fubá, temos farinha de fruta, farinha de banana, que são alimentos mais ideais para a criança e mais nutritivos. E também muitas das vezes nós aconselhamos ela a introduzir alguns alimentos e também direcionamos a nutricionista, que é a pessoa correta, que é para seguir aquela criança. E orientar. Sim, sim. Ok. Muito obrigado, enfermeira.
nós vamos assim continuar a nossa conversa. Professora Jairsa, diga-nos, ao nível da educação pré-escolar, sabe-se também que vocês têm levado a cabo o programa de alimentação e saúde pré-escolar. Acabamos de ver a importância da alimentação adequada para as crianças nesta fase. Fale-nos um pouco, na sua opinião, a importância da alimentação adequada para as crianças na idade pré-escolar. A alimentação, ela tem um grande impacto, não é, no desenvolvimento e também na aprendizagem da criança. Uma criança que tem desnutrição, ela não pode aprender. Uma criança que não come determinados nutrientes, não é, não vai lhe permitir, o melhor desenvolvimento. E se não tendo o melhor desenvolvimento físico, mental, também não terá a capacidade de aprender. É assim que o Programa Nacional de Alimentação Escolar tem evitado esforços para que a criança na escola receba um prato quente. Um prato quente baseado no produto nacional, que nós sabemos que são ricos em nutrientes que garantem a nutrição das nossas crianças e, consequentemente, a melhor aprendizagem. Portanto, nós já estamos na reta final desta mais uma edição do programa Tempo de Reinventar. Estaria, neste momento, a convidar a enfermeira Nailde para poder tecer últimas considerações. O que eu tenho a dizer é que eu gostei desse programa, gostei de ser convidada e participar nesse programa, e eu deixo uma mensagem para todas as mães grávidas e crianças e adolescentes que tragam as grávidas. Assim que descobrir que estiverem grávidas, aparecem no centro de saúde, porque tem muitas coisas que nós podemos fazer para vocês que fazer a tempo, que muitas das vezes deixando para depois já é tarde. Muitas das vezes nós não conseguimos dar o nosso máximo. E as crianças também, eu digo, as mães quando têm a criança pequena que está doente e tem algum problema de saúde, e não só, é sempre bom ir para centro de saúde mais próximo. Principalmente as mães que não gostam de levar as crianças para fazer a vacina. Porque mãe pensa que quando às vezes levar as crianças para posto é só pesar, é só pôr criança na balança, a mãe que diz, todo mês eu fico a vir para aqui, vir pesar a criança, mas não é só pesar, é muito importante. Porque é através de levar a sua criança a pesar, muitas das vezes vocês aprendem mesmo com a enfermeira, aprendem muita coisa lá conosco. Porque há mãe que às vezes bate, exalta com a criança. Por isso eu deixo essa mensagem, é sempre bom colocar no lugar da criança. Mesmo que vocês não tiveram uma boa infância, mas tenta dar o vosso máximo, o vosso carinho, o vosso afeto, que é para vocês terem um filho melhor mais tarde. Obrigada. Supervisora Vairsa? Bem, agradecer a coordenação do programa e também deixar aqui uma mensagem aos pais de que a educação pré-escolar é de extrema importância para o desenvolvimento do seu filho, que faça os possíveis para que a criança frequente os jardins de infância e que, para além disso, crie tempo, disponibilize tempo para brincar com a criança, para ajudá-las no seu desenvolvimento. Fazendo assim, nós teremos todos o futuro melhor. Obrigado. Portanto, continue dando amor, carinho e afeto às suas crianças. Desta forma, estamos a terminar mais uma edição do programa Tempo de Reinventar Educação Parental. Boa noite.